Conflito aparente de normas. Fernanda, o que é um conflito aparente de normas? Eu tenho duas ou mais normas que aparentemente se aplicam ao mesmo fato, que se aplicam à mesma situação, ok? Então eu tenho um único fato punível, mas eu tenho a impressão, aparenta-se, né, que a esse único fato eu posso aplicar mais de uma norma penal. Fernanda, e eu posso, para um único fato criminoso, para uma única conduta criminosa, eu posso aplicar, mais de um tipo penal? Isso pode acontecer? Não. Por quê? Em razão da proibição do bis in idem. Ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato, E aí, então, Fernanda, como é que eu resolvo isso? Eu tenho um só fato punível e eu tenho diversos tipos legais que são capazes de serem aplicados àquela situação. Como é que eu resolvo isso se eu não posso aplicar tudo? Para o conflito aparente de normas, 4 princípios são aplicados. Primeiro, o princípio da especialidade. Segundo, o princípio da subsidiariedade. Terceiro, o princípio da consunção. E quarto, o princípio da alternatividade. Então, antes da gente adentrar as questões que tratam dos conflitos aparentes de normas, eu estou relembrando vocês, de alguns pontos essenciais para que a gente resolva essas questões. Muito bem, Fernanda, então esses 4 princípios vão resolver esse conflito aparente de normas. Por que o nome conflito aparente de normas? Porque só parece que mais de uma norma pode ser aplicado a um único fato punível, mas só aparentemente, porque, de fato, de forma efetiva, apenas uma norma vai ser aplicado àquele caso em concreto. Vamos para as questões. Questão número 33 é uma questão da VUNESP de 2018, do Ministério Público Estadual de São Paulo, para o cargo de analista jurídico do Ministério Público. Sobre o conflito aparente de normas penais e os princípios dirimentes. O que são os dirimentes? Aqueles que vão resolver a situação, aqueles que vão solucionar esse conflito aparente de normas, É correto afirmar que a norma especial prevalece sobre a norma geral. Até aqui, ok, Tá tudo certo. A norma especial realmente, pelo princípio da especialidade, prevalece sobre a norma geral. E necessariamente, aqui é o problema, e necessariamente, é o erro da questão, descreve um tipo penal apenado mais severamente. Nem toda norma especial ela é punida mais severamente do que a norma geral. Fernanda, me dá um exemplo o crime de homicídio e o crime de infanticídio. O crime de infanticídio, previsto no artigo 123 do Código Penal, ele é uma norma especial em relação ao crime de homicídio, que está previsto no artigo 121 do Código Penal. Por que é especial, Fernanda? Porque eu tenho o tipo básico do homicídio e a eles são adicionados elementos especializantes. Então, o infanticídio também consiste na conduta de matar alguém, mas não é qualquer alguém. É o próprio filho e não é de qualquer forma, é em estado porperal. E o sujeito ativo necessariamente é a própria mãe, é a mãe em estado porperal logo após o parto que mata o próprio filho, Fernanda, mas e aí, o 123 não é apenado mais severamente do que o 121? Não, o crime de homicídio, que é a norma geral, ele tem uma pena maior do que a pena do infanticídio previsto no 123. Portanto, esta última parte aqui da alternativa A está incorreta, tá? B. O conflito aparente de normas penais tem por requisito a unidade fática,
somente um fato punível. A pluralidade de normas aplicadas ao mesmo fato aparente. Por quê? Porque isso vai ter que ser resolvido pela aplicação dos 4 princípios dirimentes, né? Então, eu tenho uma pluralidade de normas aplicáveis e a vigência contemporânea de todas elas. Essa é a alternativa correta. Ela traz os 3 requisitos necessários para se dizer, né, que nós temos um conflito aparente de normas. Então, a diferença do conflito aparente de normas, né, para o conflito de lei penal no tempo é exatamente esse último requisito aqui, ó. No conflito de lei penal no tempo, eu tenho uma norma que já foi revogada, e uma que entrou em vigência, e aí vai se discutir qual delas vai se aplicar ao indivíduo que praticou a infração penal. Então, aquela regra lá, né? A lei penal não retroage, salvo em benefício do réu. Por que é diferente no conflito aparente de normas? Porque aqui todas as normas estão em vigor, todas elas têm validade no ordenamento jurídico, nenhuma foi revogada. E é exatamente o que acontece no nosso primeiro exemplo. Artigo 121, o crime de homicídio continua em vigência e o 123 também está em vigência, tá? Então a alternativa correta é B de bola. C. A norma subsidiária descreve um grau maior de lesividade ao bem jurídico e necessariamente um tipo penal apenado mais severamente. Exatamente o contrário. A norma subsidiária, ela descreve um grau menor, tá? Menor de lesividade ao bem jurídico e necessariamente um tipo penal apenado, né, de forma mais branda, né, do que a norma que vai prevalecer, tá? Então essa também está errada. D. A consunção, pela qual uma conduta absorve a outra. Então, o crime meio é absorvido pelo crime fim. É possível no crime progressivo, no crime complexo e na progressão criminosa. Em todos, necessariamente, a unidade de desígnios do sujeito ativo, desde o primeiro ato. Então, qual é o problema dessa alternativa? Até aqui tá tudo certo, né? A consunção, ela se aplica, né, ao crime progressivo, ao crime complexo e à progressão criminosa. O erro tá aqui nessa última parte da alternativa. Em todos, necessariamente, a unidade de desígnios do sujeito ativo desde o primeiro ato. Qual é aqui, né? Por que isso está errado? No crime progressivo, eu tenho a unidade de desígnios e na progressão criminosa, eu tenho uma pluralidade de desígnios. Como assim, Fernanda? Me dá um exemplo. Lá no crime progressivo, o indivíduo, né, ele quer praticar, ele quer produzir determinado resultado. Exemplo, matar o seu desafeto. Para isso, ele vai provocar uma série de lesões corporais nessa pessoa, utilizando aí, né, uma arma branca, uma faca, dá diversas facadas, né, até conseguir a produção do resultado, que é a morte desta vítima. Então, desde o início da sua conduta, ele quer esse resultado final. Diferente da progressão criminosa. Na progressão criminosa, eu tenho uma pluralidade de desígnios. O indivíduo, inicialmente, ele quer praticar um crime menos grave. Então, eu vou lá bater no meu desafeto porque eu quero somente lesioná-lo. Durante a minha conduta de lesionar, eu resolvo continuar a minha conduta para que eu consiga um resultado mais grave, que no nosso exemplo seria matar essa vítima. Então eu machuco, eu lesiono, mas eu digo, não, eu quero continuar porque eu quero matar, né? Então eu tenho uma pluralidade de condutas e aí eu mato esse indivíduo. Então aqui, né, esse é o problema. Não há uma unidade de desígnios para a progressão criminosa. Na progressão criminosa, eu tenho uma pluralidade de desígnios. Eu sempre, né, desde a época da faculdade, para diferenciar essa unidade de desígnios ou não, porque os nomes são muito parecidos, né,
crime progressivo e progressão criminosa, eu usava o seguinte, olha, progressão criminosa começa com P, então eu tenho uma pluralidade de desígnios. No crime progressivo, uma unidade de desígnios. Tudo bem? E, então essa aqui também está errada. E, pelo princípio da subsidiariedade, prescinde-se do caso concreto para se saber qual a norma aplicada. A análise é feita de forma abstrata, confrontando-se as normas. Não, no princípio da subsidiariedade, né, eu confronto fatos e não normas em abstrato, tá? Então, por isso a alternativa está errada. Eu preciso do caso concreto para analisar o princípio da subsidiariedade. Não basta somente a norma em abstrato. Então, a alternativa correta, B de bola.